a gente vai tentar começar a atividade de hoje pela uma revisão de sinais e sistemas no caso de transformada. A gente vai fazer uma transformada que vai ser muito importante para vocês. Essa vai ser a primeira vez que a gente faz ela. Vocês já fizeram ela várias vezes. Eu acho que vai ser interessante para vocês se acostumarem com a nomenclatura também, a forma que a gente faz a representação dessas funções na disciplina. Tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês um quadro branco. Eu vou usar um outro tipo de quadro branco para vocês não... Fica mais fácil de gravar para vocês depois e responder para vocês depois, em vez de usar o dele. Ok. Estão vendo aqui, isso aqui é um PowerPoint, eu vou usar ele como meu quadro branco. Qualquer um de vocês pode usar ele também, vocês já se acostumam a usar. Eu tenho outra ferramenta que eu prefiro até em relação ao PowerPoint, mas isso eu sei que vocês têm em casa, ou pelo menos tem um equivalente, então facilita um pouco a vida, né? Então vamos lá. Qual a ideia, tá? A ideia é fazer uma transformada. Essa transformada é dada, como eu disse para vocês, por uma expressão. Essa expressão foi dada assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui um segundinho só. Estava desconectado ali o tablet. Então. Ok. Esse é o sinal de que ele está se encontrando. Então aqui, eu tenho a seguinte expressão. G de T G de T é igual a U de T menos U de T menos D. Uma das coisas que vocês vão entender nessa disciplina é que quase tudo que a gente faz aqui, a melhor maneira de a gente fazer as contas certas e não se perder é a gente visualizar. Então, me perdoem se acham muito simples o gráfico que eu vou mostrar, é bem fácil para vocês entenderem o que é isso aqui, U de T menos U de T menos D. Mas isso aqui é o seguinte, tá? Eu tenho uma função U de T, eu vou mostrar ela para vocês aqui. U de T ela é a função degrau, né? Ela é 0 antes e ela é 1 depois de 0. Isso aqui é U de T. Eu tenho uma outra função que é U de T menos D. U de T menos D ela é a mesma coisa, só que vai ser deslocada, né? Então, você poderia imaginar ela deslocada, por exemplo, D. Ela vem para cá, e em vez de o zero dela ser em 0, é em D. Então, qual é a função que vocês efetivamente vão ter que fazer a transformada? É essa função aqui, ó. U de T menos U de T menos D. É um pulso, tá vendo? Pulso quadrado. Com amplitude unitária, ok? Essa aqui é a função de vocês, G de T. Okay? Então tá. O que eu estou pedindo para vocês é para você fazer a transformada de Fourier num pulso quadrado. Tá? Deste pulso quadrado. Vocês devem lembrar que a transformada de Fourier de uma função... Eu vou... Aqui, vou deixar em preto, porque eu gosto de ter coerência. A transformada de Fourier de uma função ela é integral de menos infinito até infinito de G de T, no caso, a função, que multiplica a exponencial de menos J2 π f t e t. Alguns de vocês acham estranha essa expressão, espero que não seja o caso de vocês. Alguns livros colocam ela em duas partes, né? Ela coloca a parte cosseno e a parte seno.
Aqui a gente bota tudo E na menos J, acho que bem melhor. Alguns usam W aqui em cima, não esqueçam que 2πf, né? 2πf é igual a ômega, né? Alguns usam ômega. Então, e aí, no caso aqui, essa é uma integral no tempo. E vocês devem lembrar também que para que exista uma função de uma transformada de Fourier da função, existe uma condição básica. Para existir uma transformada de Fourier, tá? Ela só existe, tá? Se essa área existe. Então, se eu tiver que a integral de menos infinito a infinito do g de t quadrado dt, ela é menor que o infinito. Então, se essa função ela for infinita, vocês não vão ter a transformada. Ok? Alguém falou alguma coisa? Não é fácil para mim ver. Se vocês não falarem, usem a voz, porque nem sempre eu consigo ver vocês falando, tá? Ok. Então. Essa é uma integral particularmente simples, né? Vocês devem estar acostumados a fazer integrais bem mais complexas que essa. A gente está integrando de menos infinito mais infinito, acaba sendo de 0 a d. Então fica sendo integral de 0 até d dessa função. Agora, o que é essa função? Essa função de 0 até ela é E1. É a mesma coisa que integrar 1 de 0 até d, que multiplica E na menos J 2π ft dt. Ora, integrar 1 de 0 até d acaba sendo, na verdade, integrar E na menos J 2π ft dt de 0 a d. Se vocês lembram das integrais de vocês, a integral de E na AT é E na AT sobre A. Então, nesse caso, eu vou ter E na menos 2π ft sobre menos 2π ft. Então, E na menos A. Faltou apagar o T aqui. 2πf. Ok? E aí eu tenho que botar os limites de integração, que vão ser 0 e d. Só quero observar que se vocês tiverem acho que tem gente entrando até agora. A gente vai ver várias vezes essa integral ao longo do tempo, né? É uma integral que vocês já fizeram. Anyway, essa integral aqui, ela é bem fácil de fazer. Agora substitui, né? Então vocês vão pegar isso aqui, vão substituir. Isso vai dar E na menos 2πfd. E na menos 2πfd. Certo? Menos E na menos 2πf0. Professor, isso aqui é 1, porque já vou explicar para o que eu vou fazer assim, tá? Tudo isso dividido por menos 2πf. Isso é meio feio aqui, negativo, então o que eu vou fazer é trocar a ordem, tá? Então, eu vou ter E na 2πf0 menos E na menos 2πfd sobre 2πf. Ok? Tá alguma coisa faltando? Menos. Esse menos com menos ficou mais, né, povo? E na menos aqui, E na menos aplica. Tá. E na menos 2πfd, apliquei D, ficou menos 2πfd sobre menos 2πf, beleza. Menos E na menos 2πf0, ficou 1 sobre menos 2, menos 2 é mais 2, aqui é mais. Como é mais, vou mais aqui, perfeito. Ok. No momento que eu cheguei nessa questão aqui, eu poderia dizer, tá pronta, resolvi a minha questão. Tem um J aqui que eu esqueci de botar, né? J aqui. Um monte de J's. Só que a gente lembra umas questões que são interessantes. Uma das coisas que a gente deve lembrar é que E na Jx menos 2π
JF também. Menos E na JX, tá? Mais E na menos JX sobre 2. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. 2π. Ah, não, esse J aqui vai sumir por causa do negativo que eu botei ali. Okay. 1 sobre J é menos 1. É menos J com J, tá? 2π. J, 2π aqui. Menos J. Opa. Se você tiver essa expressão E na JX mais E na menos JX sobre 2, vocês devem lembrar que essa expressão é a mesma coisa que... aqui vai trocar daí de novo o sinal, vai ficar menos mesmo. Tá? Só para deixar certinho. E aqui tem o J. Sobre 2J. F. E na JX mais E na menos JX sobre 2 é igual a cosseno de X, e que E na JX menos E na menos JX sobre 2J é igual a seno de X. Aqui a gente deve lembrar dessas expressões, vocês vão usar elas bastante. Ok. Por que isso é relevante? Bem, porque a nossa expressão final ficou sendo assim. Ela ficou sendo essa parte aqui, né? Então eu vou pegar essa parte aqui. Aliás, acredito que eu vou ter que pegar bastante coisa. Ok. E na J2πf0 menos E na menos J2πf0 FD sobre J2πf. Ok, perfeito. Tá. Agora, o que acontece, pessoal? Uma das coisas que a gente pode fazer é a gente pode pensar o seguinte, ok, esse cara que a gente tinha, ele era um pulso. Você foi pensar que começa em 0, vai até D. Esse é o meu jeito de ter. Se vocês pensarem, né, isso aqui é muito parecido, né, com um pulso. Eu poderia pensar num pulso, que é um parente dele, chama de gelinha, gelinha de T, que é simétrico. Sempre vai ser interessante a gente pensar assim. Se eu pegar gelinha de T, que é simétrico, e vai de menos D sobre 2 a D sobre 2, portanto tem largura D, eu poderia dizer sem muita dificuldade, né, que o meu G de T é igual a esse G' de T deslocado D sobre 2. Okay? Isso vai ser útil para nós depois por causa da propriedade de Fourier. Tá? Então, sabendo disso, eu posso pegar então, e fazer isso aqui. O que eu vou fazer aqui? A G de T é igual a isso aqui. Eu vou isolar, então. Eu vou dizer, olha, eu tenho é a mesma coisa que eu ter E na J2π. Em vez de F0, eu vou pensar assim, ó. Eu tenho FD sobre 2 vezes E na J2π F, que é negativo, D sobre 2. Concordo que dá na mesma, né? Porque eu vou somar os poentes aqui e vai dar 0. Tá? Menos, vou repetir agora, E na menos J2π F D sobre 2 vezes E na menos J2π F D sobre 2. Então, mais com menos vai dar 0, menos com menos vai dar D. Tá? Tudo isso daqui que divide 2JπF. Okay? Boto em evidência, então, G de T é igual
a E na J, na menos J, 2π f d sobre 2, que multiplica essa parte aqui que me interessa. E na J, 2π f d sobre 2 menos E na menos J, 2π f d sobre 2, tudo isso sobre... E agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar para cá o que não me interessa, que é o π e o f. O f não, o f. Vou tirar o... É o f que me interessa, por enquanto. Eu vou deixar aqui embaixo 2π 2jπ. Aliás, 2π. Tira o π aqui. Deixa eu fazer de novo. Ctrl Z. Ah, meu Deus. Um segundinho. Tira o π, bota o j. 2j. Eu estou fazendo, tentando deixar parecido com a expressão que eu conheço, né? Isso aqui é E na jx, isso aqui é o x, menos E na menos jx, isso aqui é o x, sobre 2j. Então isso aqui está parecido com a expressão que eu já conhecia, né? Como se isso aqui fosse o x, isso aqui fosse também x. Certo? Isso aqui deve dar, então, pela lógica, seno de x. Então essa expressão toda aqui assim vai dar seno de x. Só que seno de x, nesse caso aqui, é seno de 2π f d sobre 2. E se a gente é um pouquinho coerente, a gente percebe que isso é a mesma coisa que dizer de πfd. Né? Então a gente vai botar aqui a resposta, que o g de t é igual a 1 sobre πf, que multiplica essa parte toda aqui virou um seno de π f d, e essa parte exponencial eu deixo no finalzinho aqui, vezes a exponencial de menos j 2π jπfd. Professor? Fala. Tem alguns colegas nossos que estão querendo entrar na reunião e não estão conseguindo. Ah, sim, é porque eles não devem ter chegado até a última hora que eu deixei entrar. Beleza. Okay, Podem entrar. Tá? É que depois que eu começo a aula fica um pouco mais difícil de ficar clicando ali quando o pessoal entra com o silencio. Tá? Então vamos lá. Ok. Então vocês estão vendo, seno de πfd, E na menos j πfd. Legal, legal. Né? Alguns de vocês devem lembrar que isso daqui é equivalente, né, por causa da propriedade aquela de Fourier, da translação no tempo, que gera uma exponenciação, por causa disso que ela gera, inclusive. Mas essa parte aqui, seno de πfd sobre πf, tá? A gente vai simplificar ainda mais usando uma definição. A gente vai definir uma função, tá? Que é uma função que vai ser muito amiga de vocês pro resto da vida. Então, a gente vai definir uma função que a gente chama de sinc, tá? A sinc de x. E o que é a função sinc de x? A definição de sinc de x, tá? É seno de x sobre x. Essa é a definição dela, definição matemática dela. Já aviso vocês que alguns lugares, por exemplo, o MATLAB, tá? E alguns livros de engenharia, preferem definir ela, tá? Preferem definir a função sinc de uma maneira diferente. Eles dizem, a função sinc é seno de πx sobre πx. Mas por que eles fazem isso? É só para evitar botar pi, tá, gente? Na expressão. Mas você tem que ficar atento do que ele está usando. De modo geral, eu vou usar sempre a expressão que é a definição matemática direitinho. Se vocês forem usar o sinc do MATLAB, só lembrem que ele tem um pi já embutido lá. Então, não preciso botar pi multiplicando. Tá? Então, aqui vou ter seno de x sobre x, tá? Isso é sinc. Lembrando qual era a nossa resposta? Nossa resposta era isso aqui. Ó. Nossa resposta era g de t igual 1 sobre πf, seno de πfd, E na menos j πfd. Então, vamos lá. A minha resposta era, olha, a transformada de Fourier é igual a 1 sobre πf seno de πfd vezes a E na menos j πfd. Vamos ver o seguinte. Isso daqui me parece que eu consigo simplificar. Percebem aqui, ó?
Se eu tiver PFD, esse é meu X, vou pensar, agora, este cara aqui é meu X, se esse é meu X, e eu tivesse X embaixo também, o que está faltando para ter X embaixo também? Está faltando, né? Aqui eu tenho PFD, está faltando um D aqui. Se eu botar D, eu tenho X embaixo. Só que se eu fizer isso, eu estou mudando minha resposta. Então eu tenho que botar um D em cima também, ok? Para não mudar minha resposta. Fazendo isso, a minha expressão fica então igual a D sync essa experiência. Beleza? Pena menos J, PFD. Isso é bem legal. Ok. Tem uma transformada, então a gente pode... assim que PFD, mas não é apenas isso, a gente tem que pensar um pouco. Então vamos lá. O que significa eu ter uma função que ela é desse a transformada de Fourier de uma função real é uma função complexa. Então, o G de F aqui, ele é um número complexo, tá? Uma parte real e uma parte pelo módulo do G de F, ok? Okay? Essa fase do G de F, né, a gente pode colocar ela como uma exponencial complexa, isso é muito comum, né? E dizer, olha, na menos J tal, onde tal aqui é a minha função fase. Ajuda bastante a entender o processo. Esse cara aqui a gente chama magnitude. E esse aqui a gente chama de... Professor, está travando sua voz. Ok, eu vou tentar repetir então. Esse G de F aqui, ele tem o módulo que multiplica E na menos J vezes a fase. Então eu tenho a magnitude e a fase. Chama de passar uma função para o domínio frequência. Tá? Vou usar essa expressão várias vezes. Domínio frequência. A gente vai dizer que funções no domínio frequência são funções de F. De T. Lá, alguém pode me responder se está ouvindo? Agora eu estou ouvindo, mas está cortando. A rede está caindo, está meio fraca. Tudo bem. Bem, pessoal. Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando no domínio frequência, certo? A gente tem funções de F. No domínio tempo, a gente tem funções de T. Toda função que tem transformada, e toda função que tem transformada é uma função finita, né? De energia finita, que tem transformada de Fourier, é equivalente no domínio frequência. Tá? A gente costuma representar, devem lembrar, G de F, por exemplo. Isso é equivalente em frequência, certo?
Nesse caso aqui, a gente tem uma função, a gente viu que u de t menos u de t menos d tem como transformar essa função aqui. d sinc de π f d exponencial de menos j π f d. Okay. A gente chega nisso. Uma coisa que eu acho legal vocês saberem é que às vezes a gente chama essa parte aqui de espectro de magnitude, essa parte que fala da magnitude, só a magnitude, e essa parte que fala da fase. Isso é bem interessante porque se usa bastante essas expressões. Eu vou mostrar para vocês agora como se comporta essa função, e vai ser interessante para vocês entenderem o que é essa função sinc. Ok. Uma das coisas que a função sinc, uma forma de mostrar é como talvez vocês conheçam já. É de Professor, graça. não está dando para escutar nada que o senhor está falando, porque o senhor está travando tudo. Tá bom. Até que parte vocês ouviram, pessoal? Até a parte que o senhor disse que a gente ia ver o comportamento dela. Beleza, Depois... então é só isso que eu falei. Eu vou mostrar para vocês agora isso através dessa calculadora gráfica aqui. Então vamos ver se eu consigo mostrar ela para vocês. Okay. Vocês devem estar enxergando uma tela da calculadora gráfica. Todo mundo está enxergando? Todos estão enxergando? Se eu botar uma expressão, por exemplo, g de t igual... E eu botar, por exemplo, aqui para vocês, seno de 2i que multiplica e, no caso de x, que ele usa sempre, vezes x, tá? Vou botar aqui seno, acho que ele vai usar seno. Seno de 2π vezes x. Vezes x vezes t. Ok. D. Tá bom. Então, 2π vezes x vezes d. Tá faltando... Ah, tá aqui, g de x. Mas botar g de t, bota t, que mais fácil. Seno vocês conhecem, né? A função seno de x. Bem, o que a gente tinha mostrado para vocês é uma função que ela não é 2π vezes x vezes t vezes d. Ela é π vezes t vezes d, né? Que multiplica d. Lembra d que multiplica, certo? E no final, vocês colocam também, ela tem que estar dividida. Dividido por π vezes t vezes d. Então, tá bom. A gente vai mexer no d. Então a gente tem aqui t seno de π t vezes d sobre π vezes t vezes d. Tá? Se π vezes t vezes d, π vezes t vezes d. Meu dedo está negativo, deixa eu botar positivo. Ok, aí que você percebe, né? Dependendo do valor de d, a gente tem aqui uma função,
Ela é bem interessante, essa função. Deixa eu só mexer aqui nos limites dela. Então, em vez de um de menos 3 a 3, é de bom tamanho. E aqui vamos de menos 0,2 a 1,2. Okay. Acho que tem que ser um pouquinho maior. Então, vocês estão vendo aqui a função. Quanto mais aqui, até. Pronto, chega melhor. Tá? Então, vocês estão vendo a função, ela tem algumas coisas interessantes. Percebam o seguinte, tá? O que é o mais relevante aqui? Vocês podem botar valores diferentes de D, então eu botei aqui como se fosse uma... Percebam que quanto maior for o valor de D, mais estreita ela fica, estão vendo? A função ela é assim. Quanto maior D, mais estreita ela fica. Quanto menor o valor de D, mais larga ela fica. Esse é basicamente o interesse que vocês têm em saber, tá? Então, quanto mais estreito e quanto mais largo. Essas funções são importantes para nós saber isso, tá? Ok. Tá, professor, mas e a função g de f? No caso, isso aqui é g de f, né? G de f. Tá? Então, ela funciona dessa forma, né? Mas a original nossa, g de t, se vocês lembrassem, g de t, ela era igual a u de t menos u de t menos d. A u, acho que não me engano, não está definido. Acho que isso aqui vai ter que ser função... Acho que é step que chama. Deixa eu ver. Não é step, a gente chama de rect. Também não. Usar... Essa não vai funcionar, eu vou ter que fazer por conta própria. Tá. Mas o importante então é essa aqui. A gente consegue mostrar essa função, a g de f, e ela tem esse efeito que você pode perceber. Ela é uma função desse tipo, tá? O que é interessante? Quanto menor o d, ou seja, quanto menor for a largura do meu pulso quadrado, mais largo vai ser a transformada. Tá vendo? Ó? Quanto mais estreito for meu pulso quadrado, né, o d é a largura do pulso quadrado, mais larga é a transformada. Quanto mais largo o meu pulso quadrado, mais estreita é a transformada. Vocês devem lembrar das propriedades de Fourier, ok? Só isso que eu queria mostrar para vocês verem. Achei interessante para vocês terem uma noção do que está acontecendo, tá bom? Ok. Então vamos falar agora, esse é o nossa introdução. Eu peço para vocês que tentem fazer essa transformada, tá? Uma das coisas que eu quero que vocês pensem é o seguinte, tá? Se eu tenho que meu g de f ele multiplica uma exponencial vezes a fase, qual é o efeito dessa exponencial aqui no final? E na menos j pi fd. O que vocês acham que vai acontecer? Tá? Então, para a gente não ter que ficar imaginando o que a gente acha que vai acontecer, eu vou mostrar o que vai acontecer, eu espero que vocês entendam o porquê. Então, só vou mostrar para vocês rapidamente. Então, a gente pegar lá na décima, vocês vão ver o que está acontecendo. Okay? Então, se eu pegar e simplesmente multiplicar a função aqui por e elevado a j i f d, ok? Ele não entende j, ele entende i. Se eu botar i, ele entende? Acho que não. Ele não está entendendo i? Ele não está entendendo i. É uma pena. Eu não vou conseguir usar aqui. Mas eu posso mostrar isso no MATLAB. Tá, tudo bem. Mas se eu botar aqui a função complexa e na JPFD, o efeito que ela vai ter no formato desse cara vai ser nenhum. Tá? Ela só vai mudar a fase, ela não vai mudar o módulo. Isso é uma coisa que vai ser bem importante a gente ver depois. Mas primeiro, não vamos nos precipitar, vamos por partes. Então, toda vez que eu tiver uma aula com vocês, vocês devem notar que a gente tem no material de aula
uma série de coisas. Então, aqui. Uma das coisas que tem é a apresentação da aula, tá? Isso aqui é a apresentação da aula. Então, eu vou abrir ela agora, a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Então, todas as aulas eu vou colocar a apresentação. E se eu tiver algum desenvolvimento que eu faço também, eu apresento para vocês. Aqui, se vocês olharem, eu tenho um desenvolvimento que eu faço a transformada, tá vendo aqui, ó, do pulso simétrico, tá vendo? Esse é o pulso simétrico. Aquela mesma transformada que eu fiz agora para vocês ali na tela, que vocês ficaram nervosos, que não estavam ouvindo minha voz, tá aqui por extenso, bem devagarinho. Todo o desenvolvimento dela está à disposição de vocês aqui. Tá? Qual a diferença aqui? A diferença é que esse pulso é simétrico, não deslocado. O que acontece se eu desloco? Aparece aquele termo ENA menos J pi T sub 2. ENA menos J pi T, no caso, né? E aquele termo não vai ter efeito nenhum na amplitude, só na fase. Ok. Então vamos para essa parte aqui. Vamos lá. A gente tem uma programação mais ou menos que é a seguinte, tá? Eu planejei para 12 semanas. Hoje a gente deve falar um pouquinho sobre sinal. Tive essa revisãozinha rápida de transformada de Fourier e transformada rápida de Fourier. E eu vou falar um pouquinho das ferramentas que a gente usa. Então, já mostrei para vocês o LaTeX, mostrei para vocês o Desmos. Ainda não mostrei para vocês o MATLAB, mas daqui a pouquinho eu mostro, tá? Eu vou ter alguns exercícios de fixação, né, e de simulação, né? Vocês vão ver. E a gente vai seguir, a gente vai ter algumas aulas, então, dessa parte, que é uma espécie de revisão mais focada do que vocês viram ensinar esses temas, para a gente poder entender os problemas de comunicação. Mas a gente vai fazer essa revisão bem focada, porque a gente vai expandir uma parte do que vocês aprenderam. Vocês aprenderam só transformadas para funções determinísticas. A gente vai entrar nesse semestre em transformadas e espectro, no caso, espectro de funções estocásticas. Qual o comportamento de funções estocásticas? Isso vai ser bem importante, vai ser dado entre a primeira e a segunda área. E a gente vai falar também de modulação AM e depois de modulações digitais. Isso aqui eu mudo um pouquinho em ordem. O principal livro que vocês têm é esse daqui, Sistemas de Comunicação do Hayek. Tá? Se vocês acham difícil de ter acesso a ele, vocês vão perceber que não, porque eu coloquei disponível para vocês, né? Não fui eu que botei. Eu também gosto, na verdade, esse é a principal referência, ele é o livro que tem na biblioteca e assim por diante, mas esses dois aqui, vocês encontram, eles são muito melhores e mais completos, tá? Eles vão mais fundo na matéria, inclusive, e eu coloquei os dois disponíveis para vocês dentro dali. Tá? A gente sempre vai ter uma parte expositiva, que pode envolver alguma álgebra, hoje teve álgebra, pode ter alguma simulação, tá? Sempre vai ter algumas tarefas dissertativas de simulação que você tem que fazer em casa, e sempre vai ter alguma coisa para entregar, tá? Entregar é algum exercício que você tem que fazer e que conta para a presença de vocês. Como assim para a presença de vocês? Lá no final do semestre, só pode fazer a optativa quem efetivamente tiver essa participação, né? Senão a gente acaba trocando o semestre inteiro por uma prova única, que pode, como vocês sabem, ser fraudada mais facilmente. Então, a maneira de se evitar isso é essa. A gente que exige de vocês que vocês participem em toda a aula, né, com esses exercícios. Em geral, vocês têm de uma semana para outra para fazer. Então, por exemplo, o exercício da aula de hoje, vocês têm que me entregar até 7 horas da semana que vem. Aqui sim vai, tá? Aqueles de LaTeX contam? Não, aqueles vocês têm que fazer, mas eu não vou cobrar, tá? A avaliação envolve a média das notas das atividades de fixação, tá? Notas de trabalho prático, tá? E esses trabalhos práticos variam, tá? Dependendo do semestre, a gente faz mais ou menos. E às vezes eles vão ter uma componente no laboratório. Eu espero que tenha no semestre. E depois a gente vai ter as avaliações, tá? De unidades. A gente vai ter 2 avaliações, eu creio, não 3 esse semestre. Tá? Então, optativa, apenas tem direito a optativa o aluno que tiver participação, ou seja, tiver entregas superiores a 60% do que foi feito, tá? Isso está lá. Nossa. Bem, então vamos falar rapidinho sobre comunicação para vocês contextualizarem a disciplina. A comunicação, então, ela é transferência de informação, ela pode ocorrer em diversos meios, tá? Ela tem diversas possíveis fontes, aqui, por exemplo, a fonte é a mulher falando, né? Tem o voz, no caso. Essa voz ela é transmitida primeiro através deste meio físico, que é
a comunicação aqui entre o fone e o telefone. Aí isso vai para um par, esse par vai até a central, e da central tem alguma rede, várias, na verdade, que te levam até, por exemplo, um sistema de broadcast, de difusão. Por exemplo, aqui poderia ser a célula de uma estação de telefonia celular. Tá? E isso daqui está passando agora propaganda pelo ar, e esse cara aqui recebe. Então, entre a mensagem que ela falou, a gente vai ter trocentos meios físicos diferentes, diversas formas de propagação diferentes e diversas formas de codificação do sinal diferentes. Mas a mensagem que ela mandou em áudio vai ter que ser decodificada do outro lado por uma mensagem de áudio coerente, igual, ou identificável. Tá? Então, algumas coisas importantes. Fontes de informação são voz, áudio, imagem, vídeo e dados, em geral. Tá? Transmissor é o cara que processa a informação para transmissão através de um canal. Então, transmissor é aquele que vai preparar, vai receber a informação da fonte e vai preparar ela para passar por um meio físico. Isso é um transmissor. Tá? Vão haver vários retransmissores no caminho, né? Então, a gente pode pensar que cada enlace, isso aqui é um enlace, o caminho desse cara até a central de telefônica mais próxima é um enlace, o caminho da central telefônica até a ERB é um enlace, da ERB até o cliente é um enlace, são todos enlaces. A gente pode modelar cada um desses caras por um enlace. Tá? O canal é o meio físico, a transmissão entre locações, tá? E o receptor recupera a informação, então ele faz operações inversas ao transmissor. Tá? Tem duas formas de transmitir, a gente costuma dizer que tem transmissão analógica, que são contínuos no tempo, na forma natural, entre aspas, tá? Esse natural é meio contestável. E a digital é colocada na forma de dígitos, de símbolos discretos. Tá? Um sistema de comunicação vai incluir todas as etapas do processo de comunicação, desde a fonte de informação até o receptor. Ele vai envolver várias etapas importantes. Uma delas é a codificação da mensagem em alguma forma de sinal que pode ser transmitido. Isso a gente chama de codificação de fonte. O que eu quero dizer com isso? A tua voz não vai muito longe. Se tu quer transmitir ela por um sistema de rádio analógico antigo, tu tem que, em algum momento, transformar esse sinal sonoro num sinal elétrico, e esse sinal elétrico passa por um modulador, né, e é transmitido por uma antena, por um sinal eletromagnético. Esse processo é um processo de codificação analógica. A gente não chama de codificação, a gente costuma chamar de condicionamento, por uma questão de antiguidade, mas é a mesma coisa, só que no mundo analógico. Se a gente está transmitindo agora informações digitais, esse teu sinal de voz, em algum momento, ele tem que ser transformado em símbolos discretos. Tá? Então, alguém vai transformar ele em símbolos discretos, vai passar por vários sistemas digitais de algum tipo, e em algum momento ele vai ser transmitido por um meio físico. Quando ele for transmitido no meio físico, ele vai ser de novo analógico. Tá? Então, é sempre bom cuidar disso. A gente usa sinais discretos para processar. Né? O digital existe no mundo do processamento. No mundo físico, o que a gente transmite sempre sinais que estão na forma de alguma coisa. Eles são uma tensão, eles são uma corrente, eles são uma pressão, eles são uma intensidade luminosa. Então, envolve a transformação desse sinal para alguma forma que permita a sua melhor transmissão no meio utilizado. Então, tem duas coisas aqui. Uma é, eu tenho a minha informação, por exemplo, voz, e eu tenho que colocar em algum formato para transmitir. Por exemplo, tu fala, tu grava a tua voz em MP3, ok? Então, tu pegou tua voz e tu codificou, né, a tua fonte de voz em MP3, ou em streaming de áudio, por exemplo. A outra coisa é, eu tenho que pegar agora essa informação discreta e transmitir ela. Então, por exemplo, eu estou recebendo um streaming de áudio e eu tenho que transmitir ele numa antena. Então, eu tenho que fazer o que? Eu vou decidir, por exemplo, que cada bit eu vou transmitir como uma frequência ou como outra frequência. Então, se for 0 é a frequência de tantos megahertz, se for 1 é a frequência de tantos megahertz, e eu fico oscilando entre as duas frequências, eu chamo de FDM, e com isso eu transmito 0 e 1. Isso é uma forma de codificar para transmitir. Então, essa outra forma de trabalho é o que a gente chama de codificação de canal. Então, percebam que a codificação de sinal, tá, ela é formada por duas partes, a de fonte e a de canal. E são bem diferentes as duas. Tá? A codificação de canal envolve a modulação. Okay? A terceira coisa importante de vocês entenderem é que um sistema de comunicação ele pode ser constituído de diversos enlaces, ou seja, eu posso passar por vários meios físicos antes de chegar no destino final, né? E cada meio físico a gente pensa que tem um transmissor e um receptor. A gente
pensa que cada um deles é um enlace. Tá? E que esse meio também, às vezes, é compartilhado. Então, por exemplo, eu posso estar transmitindo diversas rádios, no meu espectro eletromagnético, o mesmo espectro eletromagnético. No meu cabo da minha net, a net é cabo analógica, eu tenho vários canais, cada um deles uma frequência diferente, e assim por diante. Tá? Isso é o que a gente chama de multiplexação do meio físico. Quem cuida disso também é o pessoal que trabalha nessa parte de codificação de canal. Então, codificação de canal vai envolver essa coisa de multiplexação, de preparar o sinal para ser mais fácil de ser transmitido, e de modulação, que tem a ver com preparar o sinal para ser mais fácil de ser transmitido. De forma geral, seria algo assim. Então, um enlace, né? O enlace tem um transdutor de entrada. Então, aqui eu tenho uma mensagem, às vezes, em geral, analógica. Aí eu vou ter um sinal, né? Aí esse sinal tem um transmissor, vai transmitir o sinal. Aí eu tenho um canal físico, eu recebo o sinal. Eu tenho um receptor, eu tenho um sinal de saída, um transdutor de saída, mensagem. O canal tem duas coisas que ele faz com o teu sinal. Isso aqui é um sinal de entrada. O sinal de saída ele é diferente do de entrada, porque o canal pode distorcer ele. Você pode pensar que ele é um meio físico, então o canal age como um filtro, ele distorce, ele filtra algumas frequências, ele enfatiza outras, e ele também acrescenta ruído. Tá? Além disso, pode ter interferente, uma série de outras coisas, mas no mundo ideal, no mínimo, ele tem ruído, né, e distorção. Tá? Ok. Outra coisa importante vocês entenderem é o que vai ser estudado, quais são as coisas que vão ser importantes para nós sempre que a gente analisa um enlace de comunicação. Tá? Tem duas coisas que são fundamentais: a energia de transmissão e a banda ocupada pelo sinal. Que é a mesma coisa que o professor de vocês dizer que a coisa fundamental é dinheiro. Tá? Porque banda é dinheiro, como vocês devem saber quando pagam banda larga, né? Quanto mais larga, mais dinheiro. E energia de transmissão é dinheiro, tá? É custo. Tá? Então, por isso, essas duas coisas sempre vão ser fundamentais para nós. Sempre vai tentar entender, ok, estou fazendo isso, mas isso significa o quê? Em termos de energia e em termos de banda. Então, a energia do sinal, tá? Em especial, a relação entre a energia do sinal e a energia do ruído, porque em qualquer lugar tem ruído. Então, um certo meio físico, quando transmite um sinal, vai ter ruído transmitido no mesmo meio físico. Qual é a energia do meu sinal? Qual é a energia do meu ruído? A relação entre as duas energias a gente chama de relação sinal-ruído, ou SNR. Tá? Vai influenciar a capacidade de transmissão. Tá? Então, a relação entre a energia do meu sinal e a energia do meu ruído vai dizer quão largo é o cano que eu tenho para mandar minhas mensagens. Tá? Se eu tenho muito ruído, tá? Eu tenho lá uma internet de 16 mega, né? Eu tenho 16 mega. Mas tá muito ruidoso o dia, tá com ruído do caramba aquele dia. Não adianta, eu vou transmitir muito menos. Então, o ruído vai influenciar. Por quê? A energia do sinal não está forte? Não, a energia do sinal está forte. O que aconteceu é que a energia do ruído aumentou e a razão entre as duas diminuiu. Então, não interessa a energia do sinal, não interessa a energia do ruído separadamente, o que interessa é a relação entre as duas. Por isso, se a gente quer melhorar a relação sinal-ruído, a gente tem algumas coisas que pode fazer. A primeira é aumentar a energia do sinal, a segunda é tentar diminuir o ruído. Tá? A outra coisa que é importante é a banda. Tá? E essa banda é outro conceito que vocês vão fixar bem nesse semestre. Então, um dos conceitos que vocês vão ver, que vai ser muito importante, vai ser o domínio frequência. O outro vai ser banda. Tá? Pensar em termos de banda é uma das coisas fundamentais. Pensar em termos de domínio de frequência é o que diferencia o engenheiro eletricista, o engenheiro eletrônico, o engenheiro da área elétrica de qualquer um outro. E pensar em termos de banda é o que faz o cara da área de telecomunicações funcionar. Então, o que é banda, pessoal? Banda, vocês podem imaginar que é o espaço, a largura de frequência do sinal de vocês transmitido. Vocês lembram que você tem um sinal no tempo? Se você fizer a transformada desse sinal, ele vai ser um sinal em frequência. Quanto mais largo for o sinal em frequência, tá, mais banda ele ocupa. Por que isso, pessoal? Porque no mesmo meio físico, às vezes dá para colocar vários sinais. Mas quantos sinais eu consigo colocar depende de quão largos eles são. Porque eles vão ocupar um espaço de frequências. Vocês podem pensar em termos da rádio, né? Cada rádio ocupa um intervalinho de frequências. Se para transmitir a mesmo sinal eu usasse uma largura maior de frequências,
né, eu não poderia botar tantas rádios. Então, quanto mais larga for a transformada, a ocupação em frequência do meu sinal, né, menos informação eu consigo mandar. Então, essas coisas são importantes. Na verdade, pessoal, esses dois dados, tá? A relação sinal-ruído e a banda, eles são diretamente ligados através dessa equação louca aqui, que se chama capacidade de canal de Shannon, tá? Essa é uma capacidade teórica máxima de transmissão. Então, vamos lá. Como é que ela funciona? É assim. Se eu souber que eu tenho uma certa banda, a banda é dada em hertz, porque ela é uma largura em hertz, e eu tenho uma relação sinal-ruído, ou seja, eu sei, por exemplo, que meu sinal tem 10 vezes a energia do meu ruído. Isso aqui é a energia do sinal dividido pela energia do ruído. Tá? Basta eu colocar, então, por exemplo, se eu tiver 1 MHz de banda e meu sinal é 10 vezes mais, tem energia 10 vezes maior que o meu ruído, eu vou ter, então, vamos botar 15 vezes para ser um número bonito, tá? Eu vou ter, então, 10 MHz, tá? Logaritmo de 2 de 1 mais 15 é 16. Logaritmo base 2 de 16 é 4. Eu vou ter um máximo possível teórico nesse canal de 40 megabits por segundo. Quer dizer que se eu mandar de qualquer jeito o sinal lá, ele vai dar 40 megabits por segundo? Não. Para tu chegar nesse limite, tu usa muita cabeça, muita matemática e muito recurso tecnológico, tá? Os primeiros métodos de transmissão não chegavam nem perto do limite de Shannon. Hoje, praticamente todos os métodos de comunicação transmitem no limite, tá? Todos os grandes protocolos de comunicação modernos. Mas existe uma série de problemas que a gente tem que resolver para poder chegar nesse limite. Só que esse é o limite. Então, se eu tenho uma capacidade de 40 megabits por segundo, eu não vou conseguir transmitir mais que isso. Isso é impossível, tá? Isso é legal, porque significa que eu consigo determinar, se eu souber quantos hertz de largura eu posso botar um sinal e qual a quantidade de ruído, a relação sinal-ruído, eu consigo dizer, olha, esse é o máximo que eu posso transmitir. Tá? É por isso que, por exemplo, vocês podem pedir, às vezes, um serviço lá para a empresa de telefonia de vocês lá e dizer, não, tantos megabits por segundo na tua região não está disponível. Por que não está disponível? Provavelmente porque o enlace deles, né, a comunicação para cá, não consegue garantir a relação sinal-ruído que eles gostariam. Se não consegue garantir a relação sinal-ruído, ou já está ocupado por outros clientes, ou não consegue garantir a relação sinal-ruído. Em geral, é uma combinação das duas coisas. Tá? Banda, então. Tá? Quando o espectro se estende desde a frequência mais baixa até a frequência máxima, tá? Isso quanto o espectro se estende da frequência mais baixa até a frequência máxima. Ou seja, qual é a largura do espectro do sinal de vocês. Então, por exemplo, se eu tenho um sinal que em frequência ele vai de 2 kHz até 10 kHz, tá? Por exemplo, né? Ou de 200 Hz até 10 kHz. 200 Hz até 12 kHz é mais ou menos música. Então, música de alta fidelidade. De 200 até 12. Esse sinal, a banda dele é a frequência mais alta menos a frequência mais baixa, em geral. Ok? A gente diz que o sinal ele é banda base quando a frequência mínima dele é 0. Tá? E, em geral, esse é o sinal que a gente vai modular, que a gente vai transmitir numa outra faixa de frequências. Bem, uma coisa que é importante vocês entenderem, tá, é que essa frequência mínima, 0, às vezes é uma aproximação, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, voz, tá? A gente não transmite voz em frequência 0. Seria uma frequência subsônica muito baixa. Imagine uma frequência de 0.1 Hz. 0.1 Hz é um sinal, uma senoide, que só faz um ciclo a cada 10 segundos. É óbvio que a gente não transmite sinais nessa faixa de frequência com a nossa boca. A gente não consegue fazer isso. Nem elefante faz isso. E ele trabalha com sinal subsônico. Mas é uma frequência tão baixa, né, que a gente nem considera, a gente não subtrai nem da frequência mais baixa que a gente fala. A gente fala, por exemplo, né, até poucos kilohertz. A máxima potência do nosso sinal de voz vai de 100 Hz a 600 Hz, tá? E uma boa aproximação para a fala é dizer que a gente ouve entre 300 Hz e 3.100 Hz, tá? Mas aí o que a gente faz? Se perguntarem qual é a banda da voz, a gente não diz que é, por exemplo, aqui 500 Hz. Não, a gente não diz isso. A gente considera que essa aqui é tão baixa que a gente vai do 0 em diante. Então a gente costuma pegar só a mais alta dela
tá? Isso é um sinal que a gente chama de banda base. Voz é uma fonte, a gente costuma tratar ele como banda base, tá? Banda passante é quando o sinal já está deslocado para alguma frequência, por exemplo, rádio AM, FM. Se vocês pegarem uma rádio AM, vocês vão ver, uma rádio FM, que quando se sintonizam, começa a pegar em certa faixa de frequência, você pode deslocar um pouquinho o sintonizador para o lado e ainda está pegando a frequência do sinal, né? O sinal ocupa um espaço, né? Quando você faz lá a busca da rádio e você tenta ajustar ela manualmente, vocês vão ver que vai variar um pouquinho e ainda está pegando a mesma rádio. Essa largura é a banda passante, é a banda de um sinal passando, tá? Deixa eu falar com mais ruído, tá? Isso é uma coisa que é importante. Vocês, na vida de vocês, chamam de ruído tudo aquilo que não é informação, tá? Essa é uma definição mais de lato sensu de ruído, mas a gente vai usar uma definição mais específica de ruído. A gente vai dizer que ruído é um sinal indesejado que perturba o portador da mensagem e é de natureza estocástica. Quer dizer estocástica? Aleatória, tá? É um sinal aleatório. Se o sinal não for aleatório, a gente chama de interferente. Tá? E existe uma razão para chamar ele de interferente, porque a maneira de eu remover um interferente é diferente da maneira de eu remover ruído. Tá? Então, se o sinal for aleatório, tu usa uma série de técnicas para remover ele. Né? E se o sinal for um interferente, outras. Então, o que é um interferente? Por exemplo, a rádio está mal regulada, às vezes ela gera um fantasma da mesma rádio que invade a frequência de uma outra rádio. Isso acontece às vezes. Então, tu está numa rádio ouvindo a voz da outra rádio que está entrando nela. Tá? Isso é interferente. Outro exemplo de interferente na prática, né? A gente chama de ruído de 60 Hz. O ruído de 60 Hz é um interferente. Tá? Na verdade, ele é um interferente porque ele é um sinal de 60 Hz, bem definido, uma frequência específica. Ele não é um sinal completamente aleatório. Tá? Outra forma de interferente, né? É o wandering. O wandering é quando vocês estão medindo sinais, por exemplo, sobre pele, ou sobre alguma coisa de alta impedância, né? Então, sobre o corpo humano, por exemplo. E a base, a frequência, vocês vão medir que tem um offset. Só que vocês ficarem olhando esse offset, vocês vão ver que esse offset sobe bem devagarinho, depois desce bem devagarinho. É como se fosse uma senoide muito lenta. Tá? Uma senoide de 0,1 Hz. Tá? Então, isso é wandering. É tipo um deslocamento. Então, o sinal fica deslocando. Tá? Tu não pode dizer qual é o offset exato dele. O que seria ruído? Ruído mesmo. Tem várias formas de ruído. Por exemplo, o ruído térmico é uma coisa que vocês vão ver. Tá? Quando vocês ligam uma máquina qualquer e ela aumenta o ruído em volta, né? Eu estou ligando um forno de arco, eu estou ligando um motor, né? E eu estou ligando uma lâmpada fluorescente, isso aumenta o ruído. Essas formas de ruído todas são altamente aleatórias, tá? Elas não aparecem como um sinal bonitinho numa frequência específica, elas aparecem como uma coisa espalhada. Por isso que a gente diz que elas são aleatórias. Em relação ao sinal-ruído, é a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído na banda de interesse. Interessante frisar, tá, pessoal, é que muitas vezes a gente usa a relação sinal-ruído em decibéis. Tá, ok. Ok? Então, assim, cada trecho de transmissão de um sinal de vocês... professor, mas o enlace, se eu tiver um enlace bidirecional, como é que eu trato ele? Tu trata cada caminho como se fosse um, tá? Então, tipo, de A para B e de B para A são 2 enlaces. Existem algumas exceções a isso, mas de modo geral vocês pensam sempre assim. Cada caminho unidirecional é um enlace, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a minha entrada, né? Todo o processo de comunicação da mensagem. Então, eu já mostrei essa figura para vocês antes, distorção e assim por diante, tá? Primeira coisa que é importante são as fontes de informação, tá? A gente tem várias fontes de informação e é bom a gente ter uma noção do que elas são. Então, por exemplo, fala, tá? É um sinal muito diferente de música. A fala, ela é um sinal que tem uma banda, uma largura de frequências bem baixa. A gente, por mais que a gente grite, se esguele, a gente nunca consegue acompanhar uma guitarra, tá? Então, nunca vai ser uma voz tão aguda quanto uma guitarra. Então, a pessoa fala de até 3 kHz por aí. Então, o cara que dá um agudo terrível, ele está dando um agudo lá em 3 kHz. Agora, a música, a gente ouve música até 15 kHz, tranquilamente. Na verdade, pessoal, a audição humana vai além disso, tá? A audição nossa vai até 20 e poucos kHz. A gente consegue ouvir mais do que a faixa que, em geral, é usada para música. 15 kHz é
o que se costumava usar em LPs de alta fidelidade, 15 kHz. Tá? Mas nossa audição ela vai até 20 e poucos kHz. Quer dizer, a de vocês vai até 20 e poucos kHz, de alguns de vocês. Porque a audição ela vai perdendo frequência com a idade. Tá? Isso, inclusive, é bem legal, porque permite fazer, a melhor aplicação disso é o sinal de expulsar adolescente, que foi inventado por um dono de posto de gasolina na Austrália, né? Que é basicamente um sinal agudo muito alto, uma frequência em torno de 20 kHz. Um sinal agudo muito alto em torno de 20 kHz não perturba a mim, porque eu não ouço 20 kHz, mas adolescente eu ouvo, então perturba. Então é uma forma de evitar que ele se aglomere. Tá? Imagens e vídeo. Tá? Imagens coloridas elas são representadas por 3 componentes de cor. O tamanho total de cada imagem depende do número de linhas e amostras por linha. Então, no caso de vídeo, o número é multiplicado pela taxa de atualização. Aqui eu estou falando de TV tradicional, tá? Não estou falando de 4K. TV tradicional o canal de TV, ele ocupa de 6 MHz a 10 MHz, tá? O canal de TV. Certo? O canal tradicional de TV é canal de alta resolução de TV. Tá? Pensando em alguns padrões de TV, tá? O padrão de TV NTSC, que é o padrão americano, ou dos vídeos VHS que vocês usavam antigamente, usa 525 linhas, cada linha é varrida por uma taxa de 15,75 kHz e gera uma atualização de 60 imagens por segundo, né? Ou 30 imagens por campo entrelaçado, e isso vai dar lá os megahertz que a gente falou. Agora, em TV digital, isso dá bastante mais, tá? A gente pode estar trabalhando com imagens do tipo digital, cada imagem, por exemplo, um DVD. Um DVD eu usaria Standard Resolution 720 por 480, que é 8. Tá? ED, que era o antigo, que chamavam o antigo HD, né? Mas ED, Enhanced, é 1080 por 720, e o Full HD, que é o HD de verdade, pelo padrão, é 1920 por 1080, e agora tem 4K e outras coisas. Tá? Cada ponto é amostrado com 12 bits de resolução, e a taxa de atualização é de 30 quadros por segundo ou mais. Então imagine o seguinte, tá? Vocês têm que transmitir, por exemplo, 1080 por 720 pontos, ok? 30 vezes por segundo. Cada um desses pontos tem 3 informações de cor, tá? E cada informação tem 12 bits. Se vocês multiplicarem tudo, vocês vão ver que a gente está trabalhando com uma taxa bem alta de transmissão de bits, tá? Que é necessária. Por isso que a gente trabalha com compressão e outras coisas para transmitir imagem. Então, basta fazer a multiplicação aí de 1920 por 1080 por 30 por 12 bits por 3 e vocês vão ver, né, quanto é que vai dar a taxa de bits necessária. Tá? A segunda coisa importante é o canal de transmissão. Tá? Quando a gente trabalha com sinais, a gente sempre vai representar as mensagens como sinais. Isso é uma coisa importante. A gente vai tentar mensagem, quando ela é codificada, né, para ser transmitida, por exemplo, aqui, o sinal que vai ser transmitido, a gente representa ela como um sinal. E o sinal de mensagem que é analógico e vai ser codificado, a gente também representa ela como um sinal. Tá? Já o canal de transmissão, né, por exemplo, o meu cabo coaxial, o meu enlace de antenas e assim por diante, tá? Meu par trançado, a gente representa como um canal que é formado por um filtro, né, distorção e ruído. Basicamente é isso, distorção e ruído. Então a gente costuma... Vamos pensar que tipos de canal a gente pode ter, tem vários, tá? Então, por exemplo, um LP de alta fidelidade, se vocês comprarem um LP lá do Pink Floyd, dizendo, isso aqui tem toda a música perfeita e tudo, tem todos os sons, na verdade, possíveis e imagináveis, realmente eles conseguem gravar sinais de frequências subsônicas até 15 kHz. Tá? Então, um LP do Pink Floyd, tu vai ter frequências lá que só cachorro ouve, abaixo do que tu consegue ouvir, abaixo de 300 Hz, são graves extremos que tu sente com o peito, tá? Até frequências da ordem de 15 kHz. Dá para ir além disso? Dá, mas não nesse LP. O LP não consegue pegar isso. O Hi-Fi não consegue pegar isso. Tá? Um canal de radiopropagação fixo, tá? A largura de um canal de radiopropagação fixo ele tem que ser
Ele tem que ter uma largura suficiente para transmitir a mensagem, por exemplo, a voz. Mas uma coisa que é importante vocês pensarem é que se vocês tentassem transmitir a voz diretamente numa antena, vocês não conseguiriam transmitir isso simplesmente pegando um microfone, um amplificador e ligando numa antena. Por quê, pessoal? Porque se vocês tentarem transmitir a onda elétrica de vocês, né? Quando eu estou falando, ele vira uma onda elétrica. Minha onda sonora vira uma onda elétrica no microfone. E tentar transformar ela diretamente numa onda eletromagnética, essa onda eletromagnética teria uma frequência de 300 Hz até 3 kHz. Né? Ela seria essa frequência. E se vocês lembrarem lá do conhecimento de vocês de física, o comprimento de onda, uma onda eletromagnética, ela tem um comprimento de onda. Esse comprimento de onda é o fato de que a onda ela tem máximos e mínimos, esses máximos e mínimos dela estão separados do espaço e eles também variam no tempo. Né? Então, se eu ficar parado num ponto qualquer, medindo um campo eletromagnético, a intensidade vai aumentar, depois vai baixar de novo, depois vai aumentar, depois vai baixar de novo. Isso é variação no tempo, isso todo mundo entende, isso é frequência. Mas se eu parasse o tempo, né? Paralisei o tempo, nem propaganda, né? E eu pegasse esse mesmo detector meu e deslocasse, né, vocês caminhando com ele, vocês iam notar que também o sinal aumenta e depois diminui. E esse ciclo no espaço, né, a cada tantos metros, o sinal ia chegar no máximo e depois no mínimo. Essa distância entre o máximo e o mínimo do sinal de vocês é o que a gente chama de comprimento de onda. E para vocês detectarem um sinal, né, vocês têm que ter uma antena que seja maior ou que uma fração desse comprimento de onda. Essa fração, tem várias frações possíveis, meio comprimento de onda, um quarto de comprimento de onda, mas ela é uma fração do comprimento de onda. Não é tipo 1/1000º do comprimento de onda que você não pega. É uma fração pequena do comprimento de onda. E aí a gente tem um problema. Vocês devem lembrar que existe uma relação entre a frequência e o comprimento de onda, né? E essa relação é dada pela velocidade da luz, certo? Então, se vocês calcularem aqui qual vai ser o comprimento de onda de um sinal de 3 kHz, certo? Vocês vão ter que pegar 300 mil, 3 vezes 10 na 8, né? Que é metros por segundo, que é a velocidade da luz, e dividir por 3 kHz. 3 vezes 10 na 8, dividido por 3 vezes 10 na 3. Okay? 3 vezes 10 na 8 por 3 vezes 10 na 3 vai dar 3 vezes 10 na 6. Okay? 3 vezes 10 na 6 são o quê? 3 vezes 10 na 5, na verdade. 3 vezes 10 na 5 são quantos? É quanto? Dividir 3 vezes 10 na 8 por 3 vezes 10 na 6, dá 10 na 5. 10 na 5 é 100 quilômetros? 100 mil metros, 100 quilômetros. Então percebam que a gente não teria como fazer uma antena de 100 quilômetros, não adiantaria fazer ela de 50 quilômetros, nem de 25, nem que se a gente usasse de 1/8 de onda, não adiantaria nada. A gente não conseguiria fazer essa antena. Então, na verdade, uma das razões para ter demorado bastante tempo entre a gente fazer o telefone e fazer a comunicação de rádio, né, relativamente, é que não é simplesmente tu pegar o sinal codificado elétrico e jogar na antena. Isso não vai funcionar, tá? Porque precisaria de uma antena, tipo, o radiotelescópio de Arecibo seria pequeno demais, né? Teria que ser antenas que nem aquelas que a gente usa para fazer, sei lá, imagem de buraco negro, né? Que são antenas espalhadas pelo país, pelo planeta inteiro, tá? Então, não valeria, a gente não teria como fazer a transmissão de forma prática. Então, qual é o truque que se faz? É quando a gente vai fazer radiopropagação fixa, a gente faz o que a gente chama de modulação, que é pegar esse sinal, transformar em um outro sinal, que tem a frequência alta, né? A mais baixa frequência dele é bem alta, e todas as frequências dele são altas o bastante para uma antena poder pegar. Essa que é a ideia. Tá? Então, isso é uma coisa legal e é bem importante, que é a modulação que a gente vai ver. Outro problema que acontece é a comunicação móvel. Tá? A comunicação móvel é um problema também, porque quando vocês pensarem assim, ó, o enlace de comunicação é como se ele fosse um filtro, certo? Então, dessa antena até essa antena tem como se fosse um filtro, beleza. Mas eu começo a me deslocar e é como se eu estivesse mudando o meu filtro, ok? Agora o meu sinal pode bater em outras coisas, pode ter outros obstáculos no caminho. Então, esse efeito de uma largura variável, né? E o efeito disso também, isso afeta também uma coisa que se chama transmissão multipercurso. Então, por exemplo, quando eu transmito um sinal
ele pode chegar na outra antena por vários caminhos diferentes, o mais curto, o mais longo, e ele vai ter atrasos. E esses atrasos vão interferir destrutivamente um no outro. Então, existe uma coisa chamada banda de coerência, que a gente vai estudar, mas um resumo da ópera é que é muito mais difícil tu fazer um sinal de transmissão móvel do que uma transmissão fixa, por causa da questão da banda de coerência, tá? Então, sabendo todo esse monte de problema, a gente pode esquematizar como a gente vai solucionar esses problemas e vai analisar essas coisas ao longo do tempo, tá? A gente vai dividir o problema em várias partes. Então, a primeira parte vai chamar codificação de fonte, que vai ser quando eu pego uma mensagem e tento transformar em símbolos. Então, por exemplo, eu pego o vídeo, né? Pego uma imagem e eu tento gravar vídeo dela digital. Né? Eu pego uma foto e eu tento digitalizar ela. Eu pego um documento de fax e eu digitalizo ele. Eu pego a voz, eu gravo ela. Eu pego o áudio e gravo ele. Isso é o processo de codificação de fonte, é isso. Né? É quando eu pego alguma informação e eu transformo num código. Tá? Esse código, em geral, o que a gente gostaria é que ele cada símbolo desse código tivesse o máximo possível de informação. A gente vai ver o que significa. Na prática, significa que a gente gostaria que estivesse o mais comprimido possível. Tá? A gente gostaria que a informação que a gente manda usasse o mínimo possível de bits. Né? Imagina a diferença que tem quando vocês mandam, sei lá, um filme que foi comprimido em MPEG, né, para um filme que foi comprimido em sei lá, o que tem agora? H264, por exemplo, né? O WMV8, né? WMV9. Então, tipo, a diferença é enorme, tá? Tem áudio, né? Vou mandar meu áudio como WAV, ele vai ocupar muito bit. Eu vou mandar meu áudio como MP3, vai gastar bem menos, AAC também. Tá, okay? Então, esse é um problema. Pegar o máximo, pegar a tua informação e tentar representá-la o melhor possível com o mínimo de símbolos, tá? Onde símbolos aqui pode pensar que são bits, mas não necessariamente, tá? São símbolos. Né? Você poderia ter um sistema que ele trabalha com símbolos não binários, não seria um problema também para mim. São símbolos. Tá? Já a codificação de canal, a ideia é outra. Meu problema na codificação de canal não é reduzir, fazer com que cada símbolo tenha o máximo de informação. Não. Meu problema é assim, eu vou transmitir esse símbolo através de algum processo que vai distorcer ele e vai somar ruído. E eu vou tentar reconstruir ele do outro lado. E o meu problema é tentar diminuir os erros. Okay? Então é um outro problema. Eu quero minimizar os erros. Tá? E um outro problema é a modulação. A modulação costuma ser encaixada aqui na codificação de canal. Porque é a parte do processo de codificação de canal que desloca os símbolos para uma frequência central de transmissão do canal. Tá? Que é a frequência da portadora. Isso pode acontecer em vários casos, tá? A gente usa modulação, a gente não chama de modulação, mas a gente usa, por exemplo, quando usa fibra ótica, que a gente chama de lambda, de WDM, né? WDM, que é basicamente a gente usa um comprimento de onda diferente para cada sinal. Né? O FDM, que seria em frequência, quando a gente transmite, por exemplo, rádios em cada portadora, e assim por diante. Mas também não só quando a gente transmite broadcast, por exemplo. Os canais de cabo, eles também tem várias faixas diferentes, se sintoniza várias faixas diferentes de canais em frequências diferentes. Tá? E a gente pode fazer essa codificação em frequências diferentes em vários casos. Por exemplo, talvez vocês se perguntem, não sei se vocês perguntam isso, porque vocês nunca viram isso na vida, talvez, mas uma fita cassete, ela podia ser estéreo. Uma fita estéreo, ela tinha 2 canais nela. Ela tinha o áudio do microfone 1 e do microfone 2, direita e esquerda. Né? Como é que eles gravavam os dois na mesma fita? Na verdade, o que eles faziam era gravar um, pegar o outro, multiplicar por uma certa frequência, deslocar ele para uma frequência mais alta, de forma que ele não atrapalhasse o um, e gravar ele nessa frequência mais alta. Aí depois, do outro lado, eles demodulavam. Então, o simples sistema estéreo é um sistema de modulação também. Tá? Então, esse é o esquema, tá, pessoal? O esquema geral. Da fonte de informação, tu vai para o codificador de fonte, codificação de canal, modulador, aí tu passa por uma forma de onda, passa por um canal, recebe o sinal, demodula, passa por um decodificador de canal, decodificador de fonte, informação, tá? Então, um modelo bem simplesinho, é esse aqui, né? Em que a gente teria uma mensagem, por exemplo, e essa mensagem aqui, M de T, ela é um monte de bits. Né?
Na verdade, são uns 10 bits diferentes. E eu vou transmitir eles como pulsos quadrados, né? Vai ser um para um pulso positivo para 1, pulso negativo para 0. Aí eu pego esse cara, que são pulsos quadrados, e eu multiplico por uma portadora, e isso vira um sinal, né, que vai ter uma certa frequência que eu consigo transmitir. Esse sinal passa pelo meu meio físico, eu vou simplificar meu meio físico, vou achar que ele não distorce nada, ele só soma ruído. Do outro lado, eu vou receber esse sinal, né? E aí, por uma razão mágica que a gente vai falar depois, uma maneira de receber é multiplicar de novo pela mesma portadora e integrar ele a cada período de bit, tá? E aí olhar, analisar ele ao fim de cada período de bit, fazer uma amostragem dele, a gente já mostra aqui, e de acordo com essa amostragem, se o sinal for maior que 0, eu acho que é 1, se for menor que 0, eu acho que é 0. Tá? Então, até aqui está certo. Bem, uma das coisas que vocês podem usar para a gente ver esse exemplo da modulação é o MATLAB, tá? Então, vou mostrar rapidinho para vocês o MATLAB, que é outra coisa que eu tenho que mostrar ainda hoje. Então, vocês não devem ter MATLAB em casa. Se tiverem MATLAB em casa, usem de casa, né? Que é melhor. Se vocês não tiverem, não tem problema. Por quê? Porque basta vocês fazerem uma conta temporária MATLAB Online. Vocês vão no Google, colocam lá MATLAB Online e vão abrir uma página. Okay? Vocês vão ter uma página assim, podem ver. Né? Aqui eu fiz um login, só preciso ter um e-mail do Google para fazer isso, tá? Nada demais. Aí, nesse login aqui, eu posso dizer, eu quero tentar por um mês de graça. Tá bom que chegue. Tá? E quando acabar um mês, faz outro. Não tem problema nisso. Então, aqui a gente pega aqui, bota os dados que eu preciso. Caso Pelotas, sei lá, vamos usar para Essentials. Eu posso abrir o MATLAB Online. E uma das coisas que é legal é que o MATLAB Online ele parece muito com o MATLAB. A aparência dele é muito similar ao instalado. Então, vocês não têm nenhuma dificuldade de fazer no online ou no instalado. Tá? Está meio lento hoje. Eu entendo que o problema maior aqui é memória. Então, vamos tirar essas coisas que estão atrapalhando a minha vida. Isso aqui era bem tranquilo com o Google Meet. Agora, o Teams é pesado, gente. Infelizmente, é o único que grava hoje. Talvez eu use o Meet na próxima aula já, hein? Ele não grava, fazer o quê? Mas se vocês estão chegando aqui, imagino que vocês estejam chegando, vocês vão ver que o MATLAB, né, ele tem essa interface aqui. Essa janela que assim vocês usam para escrever, essa janela de comando, tá? Uma das coisas legais aqui é que vocês podem usar esse cara aqui que é o upload.
para passar arquivo para dentro. Então, se vocês olharem lá na minha página, na página de hoje, vocês vão ver que a gente tem uma série de arquivos. E um dos arquivos que vocês têm lá é um arquivo .m. Então, de baixo ali vocês vão olhar, né? Vocês têm desenvolvimento transformado de Fourier, aí tem atividade de simulação, e aí tem arquivo.m para modelo de comunicação. Cliquem com o botão da direita, baixem esse arquivo, tá? Aí quando vocês baixarem esse arquivo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o upload dele aqui no MATLAB. Então, eu vou vir aqui no MATLAB, vou fazer upload, e vou pegar esse arquivo que eu baixei lá, que é o modelo de comunicação. E vou fazer o upload dele. Tá. Vocês vão ver que é um arquivo de texto, ele é bem simples, tá? Então, uma das coisas importantes é isso. Se vocês quiserem enxergar ele agora, vocês podem fazer edit. Ele vai abrir um editor de texto. Esse editor de texto vocês podem usar para abrir. Poderiam clicar 2 vezes aqui, mas eu gosto de mostrar os comandos. Está mais lento que eu esperava. Se eu clicar mais rápido. Foi. Então vamos lá. Ok. Aí vai abrir aqui esse arquivo. Esse arquivo ele é bem simples, tá? Na verdade, o que ele está fazendo aqui? Comentei tudo ele. O que ele faz é isso. Eu defino um vetor, tá? Esse vetor tem um conjunto de sinais, né? De símbolos, no caso, 0, 1, 0. Isso aqui. Essa é a minha mensagem, tá? O que eu vou fazer agora é pegar essa mensagem e transformar num trem de pulsos quadrados. Isso que faz basicamente é isso. Ele vai transformar num trem de pulsos quadrados e vai multiplicar, ó, os pulsos quadrados, positivos e negativos, tá? Aí aqui embaixo ele vai multiplicar pela portadora. Então, primeiro ele faz pulsos quadrados, depois ele multiplica pela portadora, aí ele soma ruído, e aí ele decodifica. Então, na decodificação, ele multiplica pela portadora de novo. Para cada intervalo de bit, ele integra. E depois ele toma uma decisão. Então, deixa eu mostrar para vocês que, falando assim, parece bem mágico, mas... O que é a portadora, professor? É uma senoide com uma certa frequência. Aqui, ó. Entendi. Lembra quando eu falei que quando tu bota uma certa frequência, a gente chama essa frequência de portadora. Na verdade vai ser uma senoide, tá? A gente vai usar isso, a propriedade aquela de Fourier, de quando tu multiplica por uma exponencial no domínio tempo, isso desloca em frequência. Vocês devem lembrar essa propriedade. Ah, entendi. Tá? Entendi. Esse aqui é o truque. Então, aqui vocês vão ver, tá? Eu vou fazer uma coisa primeiro para vocês enxergarem, tem a figura aqui, mas para vocês enxergarem o quão mágico isso daqui é, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o ruído, tá? Então, primeiro eu vou tirar o ruído para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? O ruído está em 1, eu vou botar ele em 0, tá? E aí eu vou salvar e vou rodar de novo. Então, vocês vão ver. Okay. Eu quero que vocês enxerguem o que está acontecendo. Olha que interessante, tá? Aqui está meu sinal original como um quadrado. Ó. Aqui é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Estão vendo? Ok. Aí o que eu faço? Eu multiplico pela portadora. A portadora, tá? Como vocês podem ver, é uma senoide. Então, quando eu multiplico por ela, ó, quando é negativo, ele inverte a fase, estão vendo? Quando ele é positivo, a fase fica positiva. Então, esse sinalzinho aqui, que é uma senoide meio cortada, né? É o meu sinal que eu vou transmitir, estão vendo? Esse é o sinal que eu vou transmitir, ó. Esse é o sinal que eu vou transmitir. Aqui seria ele somado com ruído, mas eu não botei o ruído aqui, eu zerei o ruído para você poder enxergar. O sinal que eu vou transmitir é isso aqui, estão vendo? Ok? Olha que interessante que acontece. Quando eu multiplico esse sinal de novo pela mesma portadora, olha o que acontece com ele. Ao invés de eu ter o sinal que eu tinha, agora eu vou ter, olha só, uma senoide, podem perceber que é uma senoide, com o dobro da frequência, tá vendo aqui?
o dobro da frequência, e um sinal muito lento de offset, estão vendo? Ó? Quando é negativa, ou seja, quando o meu sinal original era negativo, esse offset aqui ficou negativo. Quando o meu sinal original era positivo, esse offset ficou positivo. E assim por diante. Por que será? Todos vocês têm condições de entender o porquê. A gente vai falar na semana que vem. Mas eu gosto de botar as perguntas antes das respostas, tá? Pensem o que acontece se tu pegar um sinal senoidal e multiplicar ele de novo pela mesma senoide. O que vai acontecer? Tá? Imaginem aqui um sinal que ele é cosseno de 2πfct e um que ele é menos cosseno de 2πfct, que seria esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, né? Menos cosseno e cosseno. E vocês vão ver o que vai acontecer com os dois. Menos cosseno vai virar uma coisa, cosseno vai virar outra. É isso que a gente está enxergando. Essas duas coisas são bem longe uma da outra e é mais fácil de distinguir elas. Então, olha só. Se eu tivesse agora um comparador perfeito, ele poderia olhar se o meu número, se o meu sinal é todo negativo agora, é porque, na verdade, originalmente era zero, tá vendo? Se o meu sinal ele é todo positivo, está todo acima do zero, é porque originalmente ele era 1. Então, multiplicar pela mesma frequência da minha portadora, se eu sei essa frequência, tá? Pela exata mesma frequência, é o que a gente chama de demodulação coerente. A gente vai estudar isso depois, tá? E esse processo parece meio mágico, porque ele realmente permite que a gente faça isso. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou só integrando, isso aqui é um integrador, tá? Ele integra, quando chega aqui, ele amostra e aí ele zera. Aí ele integra, amostra, esse pontinho é o ponto que ele amostra. E aí ele zera. O que ele faz no ponto que ele amostra? Ele só verifica. Aqui, ó. Ele verifica, que no ponto que ele amostra, se é maior que zero. Se for maior que zero, ele diz, aqui eu tenho um 1. Se for menor que zero, ele diz, aqui eu tenho zero. Então, nesse ponto aqui, ele considerou que tinha zero, nesse que tinha 1, nesse que tinha zero e assim por diante. Se vocês quiserem ver como é que ele decodificou, basta olhar aqui embaixo, ó, que ele mostrou aqui. Ó. A mensagem original era essa, perfeito? E o que ele recuperou foi isso aqui, a mesma mensagem. Nenhum erro. Não botei ruído, né? Então não tem erro. Sem ruído não há erro, tudo bem? Agora vejam, eu vou lá de novo e eu boto 1 aqui no ruído. Eu queria mostrar para vocês que interessante que fica. Antes de olhar a figura aqui, eu só quero que vocês olhem o que eu transmiti e o que eu recebi. O que eu transmiti foi isso, o que eu recebi foi isso. Então percebam que minha taxa de erro continuou zero, não mudou. Tá? Ou seja, eu consegui recuperar perfeitamente a minha mensagem. Tudo bem? Então botar aquele ruído ali não piorou. Foi uma maravilha. Tá? Agora vamos olhar para a cara do sinal, por favor. E essa é a parte que eu gosto que vocês olharem. Olhem para isso. Isso aqui é o sinal que eu transmiti. Isso aqui é o sinal que eu transmiti. Vocês conseguem enxergar a mensagem aqui? O olho de vocês não consegue enxergar a mensagem aqui. Perfeito? Isso aqui é o que acontece depois que eu multipliquei o sinal que eu transmiti de novo pela portadora lá no receptor. Ó. Ele realmente gera um offset, tá vendo? Mas ele é pequeno, tem erros, percebem aqui? Em alguns pontos, se eu olhar aqui, devia estar tudo acima de zero, mas aqui vai ter pontos que estão embaixo de zero, isso é errado, certo? Então, se eu pegasse, por exemplo, nesse ponto aqui, ele pensaria que o meu sinal é um zero, porque é abaixo de zero. Mas, na verdade, ele é um 1, a gente sabe que ele é um 1 aqui. Né? A gente mandou aqui, ó, ele é 1, certo? Então, isso aqui poderia gerar erro. Tá? Então, antes de eu mostrar em qualquer ponto, ou pegar qualquer ponto, o que eu faço? Eu faço aquela coisa que eu falei, eu integro. Ó. Eu integro durante todo o período. Integrei desde o início até o fim do período do bit. Quando terminei de integrar, eu amostro nesse ponto. Aí eu zero meu integrador e começo de novo. Por que eu faço isso, pessoal? Porque esse offset pequenininho aqui, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que tenha pontos aqui que estão errados, a média do meu offset vai empurrar essa minha integral lá para cima, né? Vai empurrar essa integral lá para cima também. Então vai fazer com que o meu sinal que eu olho quando eu estou tentando ver que ele é negativo, ele está lá em menos 20. E quando eu estou tentando que ele é positivo, está lá em mais 20. Uma diferença enorme entre um e outro. E com isso, mesmo com esse ruído, eu consigo detectar. Tá, professor, e se aumentar mais o ruído? Ah, a gente pode aumentar mais o ruído.
Percebam que agora ficou bem ruim. Tão ruim que aqui, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, o coitado, na hora, mesmo integrando aqui, ele não conseguiu ver que esse cara estava para cima. Né? Talvez ele não tenha conseguido ver que estava para cima. A integral dele não se distanciou lá na frente. Ele pode ter interpretado esse cara aqui errado. Tá? Esses aqui ele acertou, com certeza. Esses aqui de baixo ele com certeza acertou. Talvez esse ele tenha errado. Vamos ver lá no console como é que ele interpretou. Deixa eu dar meu command window. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Plots, home. Aqui é o command window. Não estava enxergando. Tá aqui. Ele acertou ainda, tá? Tá por um tris. Ele tá no limite do que ele consegue pegar. Vocês podem perceber? Ele conseguiu enxergar essas três. Mesmo aqui, ó, se vocês olharem no gráfico, é muito difícil para ele. Tá no limite do que ele consegue enxergar para ver que esse primeiro ponto aqui ainda é 1. Né? Ele tá quase em 0, tá vendo? Deu maior que 0. Ele conseguiu interpretar como 1, mas tá no limite. Um pouquinho mais de ruído, ele já começaria a perder provavelmente esse ponto ou algum outro ponto. Né? Então percebam que a ideia é essa, tá, pessoal? Quanto mais ruído, mais bits ele pode se confundir. Mas o sistema é extremamente robusto. Tá? E é uma coisa tão simples quanto isso, né? Essa detecção. Né? Claro que para implementar isso na prática é bem complicado. Tem uma série de problemas ocultos aqui. Como é que tu garante que a senoide no receptor seja exatamente igual à senoide no transmissor? Como é que tu garante uma fase fixa entre as duas? Como é que tu garante que o teu integrador está sincronizado direitinho com teus bits? E tudo isso tem soluções, tá? São complicadas, vocês não vão ver todas elas aqui, sobretudo porque muitas delas são digitais e a última área que a gente vê é digital, mas a gente vê a área analógica bastante, tá? Mas o que é impressionante é isso, tá, pessoal? No momento que tu consegue usar esse método, que é um método que basta a gente saber o básico de sistemas para entender, e a gente vai mostrar isso para vocês na próxima aula, a gente consegue um sinal que nem esse, que a gente não diria que tem nada relevante nele, a gente está transmitindo a mensagem e está recuperando a mensagem perfeitamente, tá? Então, isso é uma das coisas que eu acho legal de mostrar para vocês verem que mensagem coerente não é assim para vocês verem, tá? A gente olha para a mensagem, para esse troço, diz, não tem nada aí, tem, ok? Muitas vezes está bem escondido no ruído, mas está ali. E está bem fácil, por exemplo, para o computador, para o método correto de decodificação, ele consegue chegar nela, tá bom? Então, pessoal, vou voltar lá para nossa página um pouquinho. Só um segundinho. Então. Então tem algumas coisas que vocês vão fazer aqui, vocês vão poder fazer, tá? Algumas coisas que são interessantes vocês verem, então. Se vocês seguirem com nossa apresentação, a apresentação, aquela que eu tenho, ela não fala só dessa partezinha que eu disse, ela entra em mais detalhes. Eu faço algumas transformadas de Fourier, eu vejo de novo um pouquinho essa parte de transformada de Fourier para vocês, eu dou vários exemplos, então eu recomendo que vocês leiam com atenção essa parte aqui 1, que é a aula 1, Sinais e Sistemas de Comunicação, tá? Ela vai falar sobre muita coisa que vocês talvez não lembrem mais, tá? Então, aqui, ó, representação de sinais, transformada de Fourier, algumas transformadas importantes, como é que faz o pulso quadrado, algumas tarefas para casa e tal. Então, é interessante isso. Além disso, aqui, tem algumas atividades de simulação do modelo de comunicação. Então, com esse mesmo senoide aí, no MATLAB, vocês podem pegar e fazer essas atividades aqui, tá? O que são essas atividades? São algumas coisas que eu gostaria que vocês testassem para vocês verem o que acontece com o sinal. Eu não vou exigir que vocês
respondam a essas atividades. Então, são atividades que eu peço para vocês fazerem, que é bom que vocês façam, e quando a gente tiver as atividades práticas, se vocês não tiverem feito elas, vocês vão ter muita dificuldade de fazer as avaliadas, tá? Mas eu não vou cobrar elas de vocês, eu vou pedir para vocês fazerem elas e tirarem dúvidas. Então, olha só. Qual a ideia aqui? Primeiro, observe como a mensagem é traduzida para um trem de pulsos e como esses segmentos multiplicam a senoide. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês agora, tá? Modifique os gráficos para que exibam um espectro de amplitude do trem de pulso, ou seja, para fazer uma transformada de Fourier do pulso. Tá? Existe uma função chamada FFT, né? Tudo no MATLAB, se você pode botar help FFT, ele vai explicar como vocês usam. Né? Modifique os gráficos para que exiba o espectro do sinal modulado quando é FFT. Tá? O que ocorre com o espectro do sinal modulado após sua multiplicação pela portadora? Tá? Pense algebricamente. Então é bem legal vocês pensarem na álgebra da coisa. Essa parte da FFT vocês não precisam fazer, porque eu vou falar mais semana que vem. Mas essa parte é interessante, tá? Pensem na álgebra. O que está acontecendo quando estou modulando, pegando um sinal já modulado e multiplicando ele de novo pela própria portadora? É mesmo que eu pegar S de T, multiplicar por cosseno 2πfct, depois multiplicar por cosseno 2πfct de novo. O que está acontecendo? Tá? Aí eu digo zero ruído e ver o que acontece. Isso que eu fiz agora com vocês, então já vimos. Tá? Observe o canal de ruído e a taxa de erro na saída, modifica a taxa de erro. São brincadeiras que eu fiz algumas agora com vocês podem fazer elas de novo em casa para tentar entender um pouquinho melhor. Ajuda vocês a entender um pouquinho melhor. Eu acho que é legal para vocês mexerem um pouco com o MATLAB, tá? Mesmo só modificando alguns parâmetros, tá? E aí vem a parte que é realmente relevante, que é essa daqui. Então, isso aqui é uma atividade de simulação de sinais em frequência. Qual a ideia aqui? Tem 3 arquivos que eu estou mandando para vocês, além daquele. Princípios fontes comuns, seno, princípios fontes comuns pulso, princípios comuns modula. Tá? Então, cada um desses caras está disponível aqui, vocês podem ver, é um arquivo do tipo MATLAB. Tá? Então, se vocês abrirem eles são um arquivo texto, podem ver. Né? Só um arquivinho texto. E esse arquivinho texto, vocês vão rodar ele no MATLAB e ver o que acontece. Nesse cara aqui, o senoide, o que ele faz é pegar uma senoide e fazer a transformada da senoide. Tá? O pulso é um pulso quadrado, ele faz a transformada do quadrado. E o produto, ele pega 2 sinais, se multiplica um pelo outro e faz a transformada disso. Tudo bem? Aqui são os 2 livros que eu comentei com vocês, tá? Esse livro aqui é o Communication Systems, tá? Que é o meu favorito, na verdade, do Hiking. E esse aqui é o LAT, tem muita gente que gosta muito mais dele. Tá? Modern Digital Analog Communication Systems. Esse livro é bem legal também. Tá? Então, estão os 2 disponíveis. No livro, tem uma série de exercícios, então eu coloquei alguns exercícios para vocês fazerem, é interessante. Aqui eu tenho um exemplo de solução de um exercício do livro. Tá? E aqui tem uma lista de exercícios de sinais. Essa lista eu vou mostrar para vocês agora. Então, como é que funciona essa lista? Tá. Então, tá aqui o questionário. Então, basicamente são a mesma pergunta sempre. Calcule o módulo da transformada da função abaixo. Tem várias funções, né? Então, tem essa função aqui e ele pede, calcule o módulo da transformada dessa função. Então, calcule o módulo da transformada dessa função. Eu estou sempre pedindo o módulo da transformada, porque eu não estou interessado na fase da transformada. Então, calcule o módulo da transformada dessa função. Então, cada um desses caras aqui. E o que acontece? Tá? Tipicamente, eu botaria esses exercícios semana que vem, antes de começar a aula, vocês teriam que ter feito eles. Então, por exemplo, eu viria aqui, ensinar esses sistemas, viria aqui em cima e eu botaria a data, né? Então, eu diria, olha, a data de entrega desse cara aqui. Então, vocês têm até o dia, hoje é dia 1º, até o dia 8, né? Então, eu diria, lá no dia 8 de fevereiro, então, 1º de fevereiro abre. Né? E no dia 8 de fevereiro, eu diria, no dia 8 de fevereiro,
exatamente às 19 horas, ou seja, antes da aula, fecha. Tá? Seria assim. Mas vocês não vão fazer isso aqui ainda, porque essa é a primeira aula. Na primeira aula, o que eu faço é, eu dou 2 semanas para vocês entregarem. Depois, a gente começa a fazer sempre semana a semana. Então, eu faço isso para vocês se incentivarem a voltar, a recuperar o conteúdo de vocês lá de sinais e sistemas, tá? Vocês são capazes de fazer isso, com certeza. Vocês vão ver que as transformadas que eu peço, em geral, não são das mais complicadas, tá? Quase tudo nessa cadeira vocês conseguem resolver com a transformada do impulso, a transformada da senoide, a transformada do pulso quadrado, praticamente. Então, dá para resolver quase tudo com isso. Tá? Acrescenta exponencial e tu resolve tudo. Então, é uma coisa que é bem tranquilo de se resolver, tá? Então, o que eu vou fazer, ao invés de botar no dia 8, dessa vez, vai ser 2 semanas, portanto, dia 15. E na semana que vem eu espero que vocês tenham muitas dúvidas a respeito de como fazer esses exercícios, tá? Outra coisa que eu vou fazer, esses exercícios, tá? É uma lista 1. Eu vou colocar as respostas, tá? Desses exercícios. Por enquanto eu não coloquei, mas assim que vocês fizerem, eu vou colocar todas as respostas deles para vocês poderem entender. E fazer engenharia reversa da solução. Para mim é uma das melhores maneiras de entender, saber a resposta e chegar nela, tá? Então, de modo geral, o que eu recomendaria para vocês, então? Façam os exercícios de fixação de látex, se vocês entenderem como responder pelas questões. Façam esse exercíciozinho de resposta com desenvolvimento, tá? Então, aqui vocês vão entrar, vão fazer a pergunta, né? Vão responder a pergunta. Aí, depois que fizerem a pergunta, a segunda parte, vocês vão só incluir o desenvolvimento, né? Então, aqui, anexe o desenvolvimento. Então, na primeira parte, vocês colocam o resultado, né? Pode ser em látex ou imagem do resultado. E na segunda parte é a imagem do desenvolvimento, tá? Só para vocês verem que vocês estiveram certinho, certo? Lembrando, né? Vocês vão usar isso aqui, né? Seria arquivos de mídia, não seria imagem, tá? Seria imagem. Então, navegar nos repositórios e escolher a imagem, tá? Tudo bem? Então, façam esses exercícios. Se tiverem dúvidas, usem a nosso fórum, tá? Aproveitem essa primeira semana, tá, pessoal? Porque a matéria ela acelera muito rápido. Porque eu não vou dar a matéria para vocês. Vocês já viram essa matéria. Tá? Eu só estou mostrando, às vezes, uma nomenclatura um pouquinho diferente, às vezes uma convenção de como a gente escreve, né, um pouquinho diferente. A gente usa J, a gente usa G, a gente usa exponencial, né? Mas é a matéria que vocês já viram lá. E o que acontece? Ela rapidamente converge para uma parte que vocês não viram. Então, por exemplo, por enquanto, vocês vão ver a matéria. Aí, semana que vem, eu vou falar mais de banda. E eu vou falar, por exemplo, do conceito de potência de um sinal. E aí eu vou introduzir uma coisa que vocês devem saber a potência de um sinal, ou de um pulso, né? Mas aí eu vou falar assim, tá bom, pessoal, mas vocês viram 2 tipos de sinais lá, quando vocês trabalharam em sinais de sistemas. Vocês viram sinais, todos determinísticos, pulsos, né? É um pulso que acaba, e vocês viram sinais repetitivos, periódicos, né? Vocês viram que existe transformada de Fourier para os pulsos e que existe uma série de Fourier, vocês podem decompor em harmônicas sinais repetitivos. Na semana que vem a gente vai falar como essas duas coisas se ligam, na verdade. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como tu pode pensar a energia de um pulso ou a potência de um sinal repetitivo. Tá? E isso vai ser importante para nós, porque vai servir para a gente entender a matéria nova que a gente vai ver depois, que é processos estocásticos, tá? É uma coisa que vocês não conhecem, processos aleatórios. Bem, até aqui é isso, tá? Vou pedir para vocês darem uma boa lida no material, tentarem fazer os exercícios. Se tiverem dúvidas, a gente vai vir aqui no fórum. E eu já vou criar aqui no fórum um tópico.
Uma cadeira, pessoal, essa é uma cadeira que vocês têm que ter basicamente continuidade, tá? Eu recomendo vocês sempre usarem o tempo de vocês na mesma noite que vocês estudaram para estudar a cadeira, porque a cadeira ela tem essas horas iniciais agora, depois vocês têm o resto da noite, né? Vocês ficam até as 11. Eu recomendo tentar fazer exercício até as 11, porque tá fresquinho na cabeça as ideias, né? Convençam os pais de vocês de que a aula de vocês não acaba quando eu fecho aqui, ela realmente vai até as 11 e fiquem esse tempo estudando, tá? Vale a pena, tá? Porque se vocês não tiverem nem como fazer as perguntas, tá? Fica difícil andar para frente a matéria. E assim, ó, uma coisa que eu acho que é bem interessante. Essa é uma disciplina que vocês podem ir absurdamente bem, tá? Não porque ela é fácil, mas porque ela é uma disciplina inteira em cima de poucos conceitos que são fundamentais, mas tem muitas aplicações. Então, ela é uma disciplina do tipo, não é uma disciplina do tipo decore questões e resolva elas dessas maneiras específicas. Não, é uma disciplina do tipo alfabetização. Você entendeu uns 3 ou 4 conceitos, pode aplicar para trocentas combinações possíveis de conceitos, tá? Na solução de um monte de problemas diferentes, tá bom? Acho que é isso. Vocês estão bem quietos hoje, mas eu espero que vocês fiquem menos quietos no futuro, tá? Então, se tiverem quaisquer dúvidas aí, usem o fórum, entrem em contato, tá bom? E a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Bons estudos. Professor, Diga. na sua visão, qual a probabilidade da gente ter aquelas atividades excepcionais nesse bloco 2? A gente vai ter elas. Tá? O que está acontecendo é uma questão... Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Tá, eu iniciei a gravação. Como é que eu paro ela? Eu não consigo parar a gravação. Que burro. Parar. Parar a gravação. Pronto.